Olá, meus irmãos, paz para todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Fogo Estranho na Igreja. Fogo Estranho na Igreja. Lembrando, se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, divulgue, use essa mensagem para evangelizar. Dito isso, o tema está em Levítico 10. Levítico 10 fala assim: então Nadab e Eliú, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Nadab e Eliú, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho perante Deus, o que eles não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém, irmãos? Em Mateus 24, Jesus ele fala, ele alerta sobre a apostasia, irmãos, sobre o engano nos últimos dias. Ele fala assim: nos últimos dias, o que vai acontecer? Virão várias pessoas ou muitos em meu nome, enganarão a muita gente, virão guerras, nação contra nação, fome, peste, terremoto, falsos profetas, o aumento da iniquidade. Fala sobre uma grande aflição, sinais, prodígios e maravilhas. E o que acontece hoje? O que tem aumentado hoje nas igrejas? Pessoas enganadas. É o que aconteceu aqui. Pessoas enganadas por falsos avivamentos. Pregadores que só pregam, olha aqui, por interesse, por dinheiro. Se você falar que não vai pagar, a pessoa não vai pregar. Infelizmente, muitos, não todos, muitos acontece isso. E a Bíblia justamente fala o contrário. Em Mateus 10:8 fala assim: de graça recebei, de graça dai. Lógico que quem tem pastores itinerantes que vivem disso, mas tudo tem um limite. A pessoa não precisa cobrar um valor exorbitante. E outra, ele pode cobrar de um, não cobrar de outro. A pessoa tem que ter discernimento. Mas o problema é o seguinte: de quem que é a culpa? De quem que é a culpa por esses falsos avivamentos? De quem que é a culpa? É dessas pessoas? Não. A culpa disso é dos próprios crentes. A culpa disso é dos cristãos. E essa é a verdade, a culpa é do cristão. Se você pegar uma frase de Martinho Lutero, ele falou assim: você não pode impedir, a frase é bem famosa, o que um pássaro sente na tua cabeça. Você não pode, mas você pode impedir que ele faça um ninho, que ele more na tua cabeça. Então por que a culpa é do cristão, pastor? Por que a culpa é do cristão? Porque o cristão, irmãos, não lê a Bíblia, ele não conhece o Novo Testamento, ele não lê as Escrituras. Se a pessoa não lê, ele não conhece. A Bíblia fala que o Espírito Santo fará você lembrar do que você leu, mas se você não leu, o Espírito Santo não vai colocar, embutir, implantar na sua cabeça. Então você tem que ler, conhecer o Novo Testamento. Outro problema que o cristão sofre hoje: ele engole tudo, ele recebe tudo que ele recebe de um pregador, ele acredita, ele não verifica, ele não vai ler, ele não vai conferir se a Bíblia diz aquilo mesmo. Outra coisa, muitos pregadores falam, e as pessoas começam a acreditar, que o milagre nas igrejas é mais forte que a palavra. A pessoa vai na igreja não para ouvir a palavra de salvação, a palavra de transformação, a palavra da verdade, vai lá para ver o milagre. O pregador faz milagre, o pregador faz o cego enxergar, o paralítico andar. É isso que eles querem ver. E a pessoa vai para isso, não vai esperando ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Muitos pastores, quando vão falar do evangelho, dão mais importância para as coisas materiais do que as coisas espirituais. E aí a pessoa que vê aquele barulho não sabe a diferença de um frenesi, uma manipulação de quem está pregando, ou então é a ação do Espírito Santo. A pessoa não sabe, porque está perdida, não tem experiência com Deus. Não sabe quando é invenção, quando é mentira, quando é uma pregação técnica para fazer barulho. Se você falar de Jesus, a igreja glorifica. Mas se você falar que vê um anjo andando no meio da igreja, a igreja explode. Explode. Porque a pessoa não entende a diferença disso. Uma pessoa manipulando a parte psicológica. E a culpa, às vezes, é da pessoa que não entende, não estuda, não vai buscar. Outra coisa, muitas vezes, uma cura não é uma cura, é uma ação psicossomática. Você pensou e começou a melhorar, aí não é cura isso. A pessoa direcionou você para mudar uma atitude, a sua cabeça não, realmente tem que fazer isso. Uma cura psicossomática começa na cabeça e atinge o corpo. Outra coisa, emoção demais, emoção exterior e pouca alegria na alma. Emoção daquele momento do culto, fogo no culto. Chega na segunda-feira, triste, chateado. Emoção exterior. Alegria não existe na alma, tristeza na alma. Muitas vezes eles pregam que o ministério é mais importante do que uma caminhada com Deus. Eu tenho que ter um cargo.
Meu ministério é ser missionário, meu ministério é ser pastor, o meu ministério é ser cantor, o meu ministério é ser músico. A caminhada não interessa, eu tenho que... não é isso, irmão. A caminhada é muito mais importante que qualquer ministério. Outra coisa, a pessoa ela quer ser aprovada por quem? Pelos homens, não por Deus. Se todo mundo me aprova, é isso que importa, tá tudo bem. Estão vendo isso que importa? Não, você tem que ser uma pessoa aprovada por Deus. E muita gente, irmãos, muitas pessoas no culto, elas querem isso. Elas querem ser aprovadas pelas pessoas que estão lá. E esquecem, não dão atenção para o que Deus quer. A pessoa quer entregar algo para Deus. Não é isso que Deus quer receber? É isso que Deus quer daquela pessoa. E tudo isso que eu falei, todo esse monte de coisa, são uns 10, 11 itens, é fogo estranho para o Senhor. É tudo oposto ao ensinamento de Jesus. Tudo ao contrário do que Jesus falou. Todas as ações que eu falei são ações anti-Cristo, ao contrário de Cristo. Mas, cuidado, sabe por quê? Porque o falso profeta também faz milagre. O falso profeta também faz o sobrenatural. O falso profeta também cura. O falso profeta, com a palavra dele, arrasta multidões. Se você pegar o Antigo Testamento, tá cheio de gente boa. Tá cheio de santo, lógico que tá. Davi, Moisés, Abraão, José, Daniel. Muita gente boa, muita gente santa. Mas quem é o nosso exemplo? Não são eles. Não são eles. Nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo é Jesus. Esses eram homens. Lógico, caíram, erraram, tudo bem. Bons exemplos, mas o melhor exemplo, sem falha, é Jesus. É Ele. Se você quiser mesmo experimentar um avivamento, você vai se basear em Jesus. Um avivamento real, primeiro, você tem que ter arrependimento sincero. Eu estou arrependido disso. Eu quero buscar mudança. Olha, eu fiz, errei, me perdoa, quero mudar. Primeira coisa, para avivamento é se arrepender de coração, arrependimento sincero. A segunda coisa é buscar Deus. De qualquer jeito, não. Porque buscar Deus todo mundo busca no culto de domingo. Agora é buscar Deus intensamente, de todo o seu coração, priorizando Deus, priorizando a leitura da Bíblia, priorizando a santificação, o jejum, priorizando os dias do culto, priorizando as coisas do Senhor, priorizando a palavra de Deus. Arrependimento sincero, buscar Deus intensamente. Terceira coisa, deixa o Espírito Santo trabalhar. Se renda ao Espírito Santo. Jesus falou que é o Espírito Santo que nos capacita a neste mundo sermos o quê? Testemunhas dele. Jesus falou, é o Espírito Santo, ele que vai te dar força, ele que vai te capacitar, te dar força para isso, né? E outra coisa, é por meio do Espírito Santo que todo mundo recebe os dons. Então, você tem que se render ao Espírito Santo. E a última coisa, uma vida consagrada, uma vida de consagração. Afasta o pecado, tenta se livrar disso, tenta ser santo em todo o tempo, e não só durante aquelas 2 horas, 3 horas de culto. É isso. Sabe por quê, irmãos? Se não me engano, não tenho certeza. Eu li a Bíblia algumas vezes, se não me engano, foi umas 9, 10 vezes. Eu não lembro de ter lá a palavra avivamento. A palavra avivamento, realmente eu não lembro, está escrito na Bíblia. Mas lá tem, isso com certeza, vários exemplos de avivamento. Teve avivamento em Samaria, em Nínive, no Monte Carmelo, teve avivamento na época de Neemias. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Esse é o verdadeiro avivamento que vem de Deus, porque nem toda adoração agrada ao Senhor. O exemplo é esse, Nadab e Eliú. Eles não se atentaram a isso. Foram apresentar-se a Deus em pecado, né? Foram oferecer um fogo que era estranho. Às vezes, irmãos, o julgamento de Deus demora um pouco. Deus dá várias oportunidades e às vezes não dá tempo, às vezes é na hora. Eles colocaram fogo estranho, né, num lugar, não era só o sumo sacerdote podia fazer isso, e foram fulminados. Ananias e Safira, a mesma coisa, né? O juízo veio em seguida. Para finalizar, eu queria deixar Gálatas 6, 7, bem conhecido das pessoas que vão buscar o Senhor de uma forma errada, que tem más intenções com o seu povo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Nunca, irmãos, troque alguma coisa que é sagrado por alguma coisa que é do mundo, alguma coisa carnal. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos, somos gratos por essa palavra. Venha nos ensinar cada vez mais, Senhor, a te adorar na beleza da tua santidade. Guarda o teu povo, abençoa, estende tua mão poderosa sobre nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
Se inscreva no canal, divulgue essa mensagem, evangelize e ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.